Fala, minha gente, muito bom dia. SC Meio-Dia começando ao vivo para todo o estado aqui pelo SBT. Agradecendo a sua companhia. Maria Esther, boa terça-feira. Para todos nós, Fernando, bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação para vocês. Atenção para os primeiros destaques desta terça-feira. A gente abre com a queda de um avião aqui em Santa Catarina. A aeronave caiu entre os municípios de Itapoá e Garuva, no norte do estado, e 2 pessoas morreram. Nossa equipe foi até o local nesta manhã. Vamos atualizar todas as informações direto da cidade. E tem ainda... Uma possível explosão em uma oficina de motos deixou 2 pessoas gravemente feridas aqui no nosso estado. Ambos tiveram queimaduras de 2º e 3º grau. Um deles, inclusive, era menor de idade. Todos os detalhes em instantes para vocês. Homem perde a vida após ser atacado por 2 pitbulls, Marister. Foi em Criciúma, no sul do estado. As primeiras informações dão conta de que a vítima teria caído dentro do terreno sem querer. Mais informações sobre essa fatalidade a gente mostra ao vivo, direto de Criciúma. E aí essa ocorrência acende o debate sobre cachorros da raça Pitbull. Uma lei aqui em Santa Catarina é bem restrita com relação a esses animais. O estado já se comprometeu a cobrar de fato a legislação que existe há mais de 15 anos. Mas quais os impactos disso na prática? A gente já conta para vocês. No SCC Sport, você confere todos os detalhes do sorteio das oitavas de final da Libertadores e dos playoffs da Copa Sul-Americana. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo, bastante nuvens e chance de chuva aqui para o nosso estado. A gente conta tudo a partir de agora aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Atenção, em instantes ao vivo, todas as informações do avião que caiu no norte catarinense. 2 pessoas perderam a vida, já para você aqui na tela do SBT. Mas a gente precisa abrir com detalhes da previsão do tempo, Maria Esther. Pois é, vocês sentiram essa instabilidade que está presente aqui em Santa Catarina hoje ainda? Temos imagens ao vivo, vamos dar uma olhadinha lá fora, abrir a janela do SCC Meio-Dia. Chapecó na sua tela. Vocês vão ver que hoje nosso estado está dividido. Na região oeste, o tempo é bom, tempo seco, com o sol já raiando desde cedo, como é o caso de Chapecó. Agora, 11h33 da manhã, a gente vai ver Itajaí, aqui na região litorânea, na faixa leste do nosso mapa, e aí o tempo já é diferente, com mais nebulosidade, até alguma chuva fraca. Então é isso, como eu ia dizendo para vocês, do meio oeste até o litoral, as nuvens tomam conta e tem chance de chuva fraca e bem isolada. Essa nebulosidade toda vai indo embora de forma gradativa. Já para quem mora no oeste e extremo oeste, vocês viram aí, o cenário é completamente diferente, o sol predominando entre poucas nuvens nessas regiões. O mar hoje vai estar mais agitado aqui do litoral, na região da Grande Florianópolis, ondas de sul, com picos de até 3 metros afastados da costa. As máximas hoje podem chegar até os 25 graus, como é o caso do extremo oeste, vocês podem ver aqui no nosso mapa. Na região oeste, a máxima hoje é de 22, já com a presença do sol. Meio oeste não passa de 20. Olha só a região serrana, que friozinho, hein? Mínima de 7, máxima de 11 graus hoje. No Planalto Norte, também mais fria, a região por ali, máxima de 13 graus. Norte do estado com 14, no Vale a máxima é de 16, Grande Florianópolis 17 e no sul do estado a máxima é de 19 nessa terça-feira. Para amanhã a gente já tem mais um pouco de mudança, mas eu vou contar para vocês em instantes aqui na previsão do tempo, porque agora a gente vai dar aquela palhinha do esporte com a Dominique Cabral que está chegando por aqui. Domi, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Então bora falar de esporte, porque nessa segunda-feira tivemos o sorteio das oitavas de final da Libertadores e também da Sul-Americana. Da Liberto, destaque foi para o confronto entre brasileiros. Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar já nessas oitavas de final. Uma coisa a gente já tem garantida: um brasileiro vai passar para as quartas de final. Já na Sula, os times ainda vão precisar esperar os duelos dos playoffs para conhecer seus adversários. E hoje, Grêmio e Internacional entram em campo pelas competições continentais. E é claro que a gente mostra tudo para vocês. Ainda hoje a gente também vai falar da contratação de Mbappé para o Real Madrid. Todos já sabiam que ele ia para lá, só faltava a confirmação e ela saiu. E a gente também vai até Chapecó conhecer a Andriele, ginasta de apenas 13 anos que vai representar o Brasil no Pan-Americano.
Tudo isso eu conto pra Ufa. vocês já já. É coisa, hein, Maria? É coisa nesse SCC Esporte dessa terça-feira. Então até daqui a pouco, Domi. Até já. Fernando, vamos com outras informações? Vamos começar a girar os nossos repórteres por Santa Catarina. Maria Esther, uma possível explosão em uma oficina de motos deixou 2 pessoas gravemente feridas em Itajaí. Foi na tarde desta segunda-feira. Eu tenho as imagens para o pessoal de casa. Impressionante o que aconteceu. Veja, olha comigo na tela de Santa Catarina a explosão nessa loja de motos. Eu vou para o local ao vivo com a Cris, que já me chama com todos os detalhes desta ocorrência. A correria, tem o áudio? Deixa eu subir. Olha o trabalho do Corpo de Bombeiros, aí você vê imagens dos momentos seguintes à explosão, as viaturas dos bombeiros, do SAMU, para atender as vítimas desta explosão. Vamos entender o que aconteceu? Cris Pinheiro, direto do local, a gente percebe portas fechadas do estabelecimento. Cris, o que teria provocado esse fogo? E mais do que isso, como estão as pessoas que estavam dentro da loja, as vítimas desta ocorrência? Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Esses áudios que a gente ouve aí nessas imagens muito tristes e impactantes, Fernando, são dos vizinhos aqui da frente que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu conversei ainda há pouco com uma vizinha e ela me relatou que, inclusive, chegou a ouvir a explosão, sabe? E as chamas chegaram até a metade da rua. Sim, a gente está bem em frente, né? A essa oficina mecânica, que é bastante tradicional aqui na Rua Indaial, no bairro São Judas. Esse incêndio iniciou por volta das 3 horas da tarde. Essas imagens são bastante impactantes e tristes. Segundo informações, lá dentro estavam trabalhando 2 pessoas. O filho do dono da oficina, que é ele quem toca agora, um homem de 30 anos, e um adolescente, Fernando, de 14 anos, que, de acordo com informações extraoficiais, esse menino trabalhava como menor aprendiz há pouco tempo aqui, viu? Nas imagens que a gente tem aí, a gente ainda vê o homem, esse homem de 30 anos, que também ficou com 70% do corpo queimado, tentando salvar esse adolescente, e também pegou o extintor e tentava apagar as chamas. O capitão Douglas, do Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí, acompanhou a equipe nesse salvamento e nos passa mais informações do que ele encontrou quando chegou aqui. Vamos conferir. No local, as equipes se depararam com 2 vítimas em estado grave, devido às queimaduras que provocaram 2º e 3º grau. Rapidamente, as vítimas foram atendidas pelas equipes no local e pelo médico do SAMU, que prestou o primeiro atendimento médico já no local. Há indícios de ter ocorrido uma explosão devido a algum material combustível que estivesse armazenado no local. Porém, as causas do incêndio poderão ser apuradas apenas após a perícia de incêndio que foi realizada no local. Fernando, como o capitão nos relatou, os 2 tiveram bastante queimadura, só o adolescente está com 100% do corpo queimado. Eu conversei agora pela manhã com a assessoria do hospital e ela me confirmou que os 2 continuam em estado grave, internados na UTI do Hospital Marieta. O Marquinhos me chamou a atenção, uma vizinha aqui me falou que as chamas vieram até a metade da rua. Olha só como ficou o toldo, Fernando. Agora a gente não pode, né, mostrar como ficou lá dentro, mas realmente pegou toda a parte dessa oficina mecânica e foi uma explosão bastante grande, viu? De acordo com informações, havia um tonel de combustível bem ao lado da moto que os 2 estariam consertando. E a faísca da moto pode ter sido aí a causa desta explosão. Claro, como o comandante, o capitão nos relatou, está sendo feita uma perícia pelos bombeiros e só essa perícia vai informar quais são as reais causas desse incêndio, dessa explosão que aconteceu ontem à tarde aqui em Itajaí. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris Pinheiro, direto de Itajaí, com a explosão nessa loja de motos, a correria na tarde desta segunda-feira, atualizando tudo pra gente ao vivo do local. Cris Pinheiro, a nossa repórter direto de Itajaí. As primeiras imagens para você da queda deste avião. Mudando de assunto, vou para o norte catarinense agora, com a história do avião que caiu na região norte catarinense. Veja aí as imagens que foram enviadas pelo SAER, os helicópteros do Corpo de Bombeiros
e da Força Aérea já atuando no local, primeiro para identificar o local da queda, encontrar os destroços e agora na remoção dos corpos, porque infelizmente está confirmada sim a morte de 2 pessoas que ocupavam este avião de pequeno porte. Primeira informação de que seria um bimotor e a gente vai atualizando tudo para você direto do local. Quem está lá é o nosso repórter Luiz Felipe. Ele acompanha o trabalho dos bombeiros, é um local de extremo difícil acesso. O SBT está lá na cidade acompanhando todo o trabalho de resgate. Mais uma queda de avião aqui em Santa Catarina, desta vez na região norte do estado. Esse avião de pequeno porte, ele saiu de Governador Valadares com destino a Florianópolis, ao aeroporto de Florianópolis. Ali na região de Joinville, acabou perdendo o contato e aí, identificada a queda, começaram os trabalhos de busca. Veja só a dificuldade do acesso, um local de mata fechada, mas a confirmação que ninguém esperava. Infelizmente, os 2 ocupantes da aeronave perderam a vida neste acidente aéreo. Bom, eu tenho em instantes a participação do nosso Luiz, que vai apresentar para a gente tudo que se tem de informação direto do local. A gente está trabalhando aqui para informar quem são essas vítimas, não é mesmo? O que teria acontecido e como será o trabalho do resgate a partir de agora. Manhã movimentada no norte para a segurança pública por conta, primeiro, do desaparecimento, agora a confirmação da queda deste bimotor na região norte catarinense. Já já eu vou para lá e vou ao vivo com todas as informações. O Luiz Felipe está na cidade com a cobertura aqui do SBT. Vamos para Chapecó? Atenção, porque em Chapecó um homem invadiu uma loja de conveniências com um facão. Bota na tela de Santa Catarina, Israel, por gentileza. Veja comigo. O sujeito entrou com um facão na loja de conveniência. Foi em Catanduvas, lá no oeste do estado. Olha o tamanho do facão na mão. Você tá vendo? Borramos a imagem para preservar a identidade. Olha só ali. Meu Deus do céu. Você percebe que ele dá a primeira ali, o facão não vai. Foi só para ameaçar, graças a Deus. E aí o comerciante vai tirando de tudo que tem no caixa e o bandido vai levando o facão na mão. Vai chegar alguém na loja, atenção, fica de olho na porta, vai chegar alguém na loja. Olha o momento em que o facão, mais uma vez erguido, colocado contra o comerciante, ele quer o dinheiro. Olha no canto da loja, chegou. Meu Deus do céu. Olha o sujeito fugindo agora. Olha o sujeito fugindo. E o povo vai pra cima. E aí no meio da rua, não tem jeito, não escapa. Impressionante este assalto. Impressionante. O facão. Chega uma terceira pessoa e não tá nem aí pro facão. Vai impedir o assalto. E a confusão termina no meio da rua. Felipe Bastos, direto de Chapecó, com todas as informações ao vivo. Bastos, como é que terminou essa história com facão, com arma? Hein, Bastos? Catanduva movimentada, hein? Diz pra gente como terminou. O bandido foi preso? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que acompanha o nosso SCC Meio Dia. Não, ele ainda não foi preso, Fernando, mas a Polícia Militar do município de Catanduvas já identificou esse homem que, como a gente pode ver nas imagens, ele invadiu esse estabelecimento comercial, essa loja de conveniências. Ele foi até o balcão onde estava um funcionário dessa loja, ele anunciou o assalto e logo em seguida ele parte para cima desse homem com literalmente um facão. Esse caso foi registrado por volta das 1:20 da madrugada do último domingo, dia 2 de junho, no bairro Jardim, na cidade de Catanduvas, aqui no oeste do estado. Como a gente vê nas imagens ainda, que essa ação toda desse homem foi registrada por câmeras de segurança desse estabelecimento comercial. Ele leva ainda uma boa quantia em dinheiro, não foi revelado quanto que esse assaltante levou
dessa loja de conveniências. Logo em seguida, aparecem 2 homens, muito provavelmente pessoas que estavam passando próximas ali também essa loja de conveniências, perceberam toda a movimentação e foram para cima desse assaltante. Do lado de fora dessa loja, Fernando, a gente pode ver que aparecem mais ou menos 2, 3 homens por ali que entraram em luta corporal contra esse assaltante. Até uma vassoura foi utilizada para tentar atingir esse assaltante, que ficou bastante ferido, teve bastante ferimentos, mas conseguiu fugir do local. A polícia ainda não conseguiu localizar esse homem, mas a informação importante, Fernando, é de que esse homem já foi identificado e deve ser preso aí nas próximas horas no município de Catanduvas. A gente segue acompanhando toda essa situação e, é claro, quando nós tivermos novidades, a gente traz para o nosso telespectador. Fernando. Muito obrigado, Bastos. Atenção, o cachorro que foi morto no sul do estado depois de tirar a vida de um homem. Dá a imagem para mim, por gentileza. Atenção, olha só o trabalho do Corpo de Bombeiros, o aparato. Essa história é impressionante, aconteceu aqui em Santa Catarina. Volta comigo. Segura a imagem. Atenção, cachorro que foi morto. Um não, foram 2. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. Mais uma vez o ataque de um cachorro agressivo. No entanto, Marister, essa discussão não é recente em Santa Catarina. Santa Catarina vem discutindo com legislação o que pode, o que não pode na hora de ter esse cachorro. Vamos ver juntos, Marister, a história dos cachorros. Dá só uma olhada no que aconteceu. Maria, o sujeito teria caído dentro do terreno. Sem querer. Essa é a primeira informação que chegou aqui para nossa equipe. A primeira informação é que o homem caiu sem querer dentro do terreno. O que os cachorros desse porte são treinados a fazer? A gente sabe que dentro de uma residência com muro alto e com cachorros, eles estão ali fazendo a segurança daquela casa, daquele ambiente, né, daquele espaço. E aí os cachorros atacaram esse homem, acabaram tirando a vida dele. Chegaram os bombeiros lá e falaram: a gente não consegue entrar com esses cachorros. Acionaram a PM. A PM foi até lá e precisou atirar nos 2 pitbulls para conseguir chegar até a vítima para fazer o atendimento. Agora, a gente precisa entender todo o contexto dessa história, Fernando, porque tem muita informação faltando, né? E o Maicon foi até lá hoje cedo para apurar, para conversar com os bombeiros, conversou com o delegado responsável, né? E também com quem vive ali naquela casa, naquele ambiente. Ó, esses são os pitbulls, né, que foram mortos ali, que atacaram esse homem e que depois foram mortos a tiros. Bom, pode rodar um trecho do vídeo, o trabalho da ação da polícia, porque está gerando polêmica na cidade. Primeiro de tudo, gente, tem uma pessoa que perdeu a vida nessa história. Então são 3 mortos aí. O homem e os 2 cachorros que perderam a vida. Pode soltar, ó, já os disparos da polícia e nesse momento os 2 cachorros são mortos pela polícia militar, segundo o relato da polícia, para facilitar a entrada dos bombeiros que precisavam socorrer o homem que estava lá, morrendo. Michael Marinho, direto do bairro, conversando com as pessoas, com as famílias, e vai explicar tudo pra gente. Maicon, o que você apurou aí, Maicon? O que aconteceu? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maristela, a todos que assistem ao SC Meio-Dia. Olha, a semana aqui está começando pesada no sul do estado, né? Essa ocorrência dessa vez foi registrada aqui no bairro Montevidéu, em Criciúma, e foi na tarde dessa segunda-feira, por volta de 5h30 da tarde. A informação que a gente tem é que, pelo menos, existem algumas versões com relação ao que pode ter acontecido, né? O que se sabe é que 2 cães da raça Pitbull acabaram matando esse homem de 39 anos de idade, que uma das informações trata de que ele teria caído acidentalmente dentro do pátio, estava fazendo um trabalho em uma casa vizinha e acabou caindo dentro do pátio. Uma outra versão diz que ele poderia ter pulado no pátio para apanhar laranjas. E a outra versão, que ele teria entrado então pelo portão da frente da residência, os cães teriam corrido atrás dele até o fundo da residência e lá ele não teve saída e acabou sendo atacado e perdendo a vida para esses cães. A gente está aqui no bairro Montevidéu, a residência da qual aconteceu toda essa fatalidade, esse incidente, é essa casa aqui. Inclusive, a proprietária dos cães está aqui, é a Camila. Eu vou conversar com ela para entender um pouquinho melhor como é que era essa questão dos cães aqui na residência, né? Camila, os cães eram 2 cães da raça Pitbull. Como é que era o comportamento deles no dia a dia aqui? Bom dia. Bom dia. O comportamento dos cães com pessoas que eles tinham convívio, que era eu, meu marido, meus filhos, que eu tenho 3 filhos pequenos, tanto a minha sogra, que mora aqui na frente, familiares. Eles nunca fizeram nada, nunca, jamais.
nunca morderam nada, nada, nada. Eu tenho parentes que moram fora do Brasil, eles vêm direto, quando eles passam o final do ano aqui, eles vêm, eles cheiram, eles nunca fizeram nada. Então, assim, com pessoas, eles não eram agressivos. Mas esse rapaz, infelizmente, a gente não conhecia, a gente não sabia onde ele morava, a gente não sabia quem ele era. E os cachorros também não sabiam quem ele era. E eles, para defender o território deles e a gente, é como se a gente estivesse em casa, entende? Se a gente estivesse em casa, eles teriam a mesma atitude, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam nos protegendo, sabe? Mas, infelizmente, eles fizeram o trabalho deles, sabe? Assim, ó, infelizmente eu perdi, assim, 2 amores, porque eu amava demais. E assim... Muito bem. Muito bem, aí o relato da moradora perdendo 2 paixões, que são esses 2 cães. Tem um homem morto nessa história, por isso a preocupação do SBT em ir até lá, ouvir os moradores. A gente está ouvindo, neste momento, ao vivo aqui na tela do SBT, a proprietária desses cães que estão na tela. 2 pitbulls que estavam presos. Esses cachorros, gente, é bom a gente destacar, viu? Eles não estavam soltos. Esses cachorros estavam presos. Muros altos, portão. O homem, a vítima, que perdeu a vida, acessou a casa. Então, são cães que a família tinha justamente para preservar a residência, para preservar o patrimônio. E eles não fugiram. Eles não estavam na rua sem focinheira, não. O cidadão adentrou ao terreno. E tem um instinto animal, né, Fernando? O instinto animal é de proteger o dono. Eles estavam ali dentro da residência, como a moradora estava dizendo, de que eles nunca tinham avançado em ninguém da família, em quem frequentava aquele espaço. Então, esse homem que entrou e que não era conhecido nem dos donos da casa, nem muito menos dos cachorros, eles acabaram seguindo o instinto animal de fazer essa proteção, né? Maicon vai voltar ao vivo aqui com a gente, direto lá do local onde aconteceu, né, essas mortes, essa casa. Está conversando com a proprietária. Maicon, segue daí com mais informações. Vamos lá, Maristela. Então, como a Camila estava falando, inclusive nessa situação, no dia de ontem, a sogra dela estava presente no local, porque tanto ela quanto o marido dela não estavam no local, estavam a trabalho, né? E a sogra veio e tentou conter também esse cão, acabou não conseguindo, né? Você falava da questão dos cães, você tem criança pequena? Tenho 3 filhos pequenos, eu tenho um de 6, um de 4 e uma de 2 anos que brincam com eles, brincavam, né? Com eles sempre brincavam com eles. Nunca aconteceu nenhum incidente, nunca, jamais. Tanto é que quando vinha gato para cá, eles achavam que o gato ia fazer alguma coisa com as crianças e, né, eles acabavam coagindo o gato. Mas, assim, ó, nunca aconteceu nada em relação a pessoas. Nada, nunca, jamais. Eles não eram agressivos, não eram. Como eles são animais, né, com outros cachorros, sim, claro, é animal. Mas com pessoas nunca, tá? Nunca aconteceu nada. Camila, obrigado. A gente vai entrar ali, vou pedir para a Camila abrir o portão, que ela autorizou a gente entrar aqui. A gente vai mostrar mais ou menos onde é que aconteceu a situação, onde houve o ataque a esse homem de 39 anos de idade. Pelas imagens, inclusive, a gente pôde observar que no momento que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram na residência, eles acabaram não conseguindo adentrar o terreno por conta dos cães estarem soltos no pátio, né? E, enfim, lá naquela parte do fundo do terreno é onde aconteceu o ataque a esse homem de 39 anos de idade. Uma das informações levantadas, que eu relatei agora há pouco, é de que ele estaria fazendo uma obra nesta casa. Inclusive tá ali, ó, tem obras naquela casa ali. Então ele estaria fazendo a obra nessa residência e teria então caído aqui nesse pátio. E a outra informação é que ele poderia ter entrado e lá no fundo, na verdade, é um pé de limão. Entrado para apanhar limões e acabou sendo atacado pelos cães. Ou a outra versão ainda, que entrou pelo portão da frente, acabou tendo... Os cachorros correram atrás dele, se deslocou até o fundo e aqui ele não conseguiu de fato se desvencilhar desses 2 cães e acabou em toda a situação ali perdendo a vida dele. E os policiais tiveram que, enfim, atirar também os 2 cães da raça Pitbull. Foram pelo menos 30 disparos, 20 de fuzil e 10 tiros de pistola para poder conter os animais e assim poder chegar até a vítima que infelizmente já não tinha, estava em óbito já naquele momento, né? Uma situação lamentável aqui no sul do estado. Eu volto ao estúdio. Ô, Maicon, desculpa. Ô, Maicon, a identidade dessa vítima já foi revelada? A casa do lado aí, alguém confirma que ele era um trabalhador aí da obra ao lado, ô, Maicon Marinho?
Pelas informações dos vizinhos e até da própria proprietária, ele estaria fazendo um trabalho, então, nessa residência do lado, como a gente mostrou aqui, né? A identidade dele, a gente está falando do Juliano Barcelos da Rosa. Esse é o homem, então, que foi atacado pelos cães Pitbull aqui no bairro Montevidéu, em Criciúma. Claro que agora fica a cargo da Polícia Civil investigar, de fato, o que teria acontecido, como ele teria caído aqui no terreno ou entrado no terreno, para aí sim poder dizer, de fato, trazer à tona, né, de fato, a conclusão desse procedimento policial. Bom, aí está a foto do Juliano, que lamentavelmente perde a vida. Você vê com a gente, foi atacado pelos cães. Então, o que a gente apurou do local, Maristério, é um trabalhador da obra ao lado. Mostra a obra ao lado ali. E aí, Maicon Marinho, a obra já está adiantada, já tem porta colocada, enfim. Ou seja, a presença dos animais não era desconhecida por parte dos trabalhadores da obra, porque 2 cães desses soltos no pasto, eles não passam de percebido. Então, se ele caiu ali... Foi acidental? Foi acidental. Porque ninguém ia entrar num terreno para pegar laranja, que nem é laranja, limão, com 2 cachorros. Esse cara estava trabalhando aí, pelo andar da obra, pelo que eu consigo entender de obra, tem mais de uma semana. Esse cara já tinha conhecimento que os cachorros estavam ali. Então, provavelmente, ele pode ter caído, Marisa. Não, e como são cachorros que fazem a segurança do espaço, né? Com certeza, na tentativa de pular, os cachorros já estariam ali, não é? Então, o Maicon está chamando, tem mais informações? Então, só para ter uma ideia, na verdade, eu tenho 1,70 m de altura, né? Eu tô do lado do muro, então o muro tem essa altura, 1,70 m aqui pelo menos. Então, fica meio difícil, né? De fato, ou ele subiu em cima do muro, não dá para entender exatamente o que teria acontecido de fato, né? Então, como eu disse, vai ter que ser de fato investigado, mas todo o cercado aqui, Isaac pode mostrar o outro muro lateral, também é um muro muito alto, são muros altos aqui nessa residência, como tem a grade lá na frente também. Então, assim, infelizmente ele teve essa fatalidade de cair dentro do pátio ou entrar dentro do pátio no momento errado com 2 cães da raça Pitbull. Maicon, daí você vai direto conversar com o delegado, então, para saber das informações oficiais desse caso, né? O que é que já foi apurado, para trazer também para a gente falar mais sobre essa fatalidade que aconteceu no sul do estado. Obrigada pela sua participação até agora. E nossos sentimentos à família do Juliano, que perdeu a vida atacado pelos cães. Mas os cães estavam em terreno seguro, ali com o muro alto. Uma fatalidade, infelizmente. Daqui a pouco, o delegado ao vivo aqui no SBT. A gente vai ao vivo agora até Governador Valadares, de onde saiu o avião, que a gente estava falando aqui hoje mais cedo no SCC Meio-Dia, o avião que caiu na localidade de Barrancos, entre os municípios de Itapuá e Garuva, na madrugada desta terça-feira. Essas as primeiras imagens que o SBT teve acesso do local exato da queda do avião. 2 pessoas morreram. Quem está com a gente é a repórter Samara Barra, de onde partiu essa aeronave com destino a Florianópolis. Samara, o que já temos de informação? Quem são os ocupantes? Obrigado pela participação aqui em Santa Catarina. Um bom dia para você, Samara. Oi, Fernando. Oi, Maria. Bom dia para vocês. Bom dia também para quem nos acompanha aqui no SBT. Olha, as informações que a gente tem é que a aeronave, que é um bimotor, capacidade para 6 pessoas, incluindo o piloto, saiu de Governador Valadares, do aeroporto, na tarde dessa segunda-feira, com destino a Florianópolis. A intenção era que o passageiro da aeronave chegasse até Florianópolis, mas ainda não se sabe o motivo. O piloto teria tentado pousar no aeroporto de Joinville, arremeteu e acabou caindo numa área de mata entre os municípios de Guaruva e Itapuá, no norte de Santa Catarina. Com a queda, os 2 morreram na hora, piloto e o passageiro. O local muito de difícil acesso. Na verdade, o piloto fez contato com o aeroporto, com a equipe, né, de comando do aeroporto de Joinville por volta de 6 horas da tarde e depois não fez mais contato e ficou como sendo a aeronave desaparecida. Hoje pela manhã, os bombeiros, por meio de um drone, sobrevoaram o local e conseguiram encontrar os destroços desta aeronave, destroços que a aeronave parece que pegou fogo após a queda, e nesta aeronave estavam 2 pessoas, o piloto, que é o Geraldo Cláudio de Assis Lima, e o engenheiro que foi buscado aqui em Governador Valadares para ser levado até Florianópolis, que é o Antônio Augusto Castro, de 52 anos. Ele é de Governador Valadares, casado aqui na cidade, tem 2 filhos e acabou morrendo neste grave acidente. A identificação foi feita agora há pouco
Agora, as causas do acidente, né, vão ser investigadas para que a polícia e também a família tenham uma resposta aí do que pode realmente ter acontecido. Mas as primeiras informações é que o piloto tentou pousar no aeroporto de Joinville, não conseguiu, arremeteu e acabou caindo nessa região de Barrancos, próximo ao aeroporto de Joinville, e terminou com a morte dessas duas pessoas, o piloto e deste engenheiro aqui de Governador Valadares. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Samara Barra, direto de Minas Gerais, de onde partiu essa aeronave que caiu aqui em Santa Catarina. Samara, muito obrigada pelas informações. Tudo atualizado, Fernando. Muito bom. Então, confirmada a morte, infelizmente, do piloto e deste engenheiro. O avião trazia o engenheiro para Florianópolis. Tentou pousar em Joinville, mas não conseguiu, arremeteu e depois caiu na mata fechada. Vamos para lá? O nosso repórter aqui do SCC, Luiz Felipe, está chamando com mais informações direto da região, Maristela. Pois é, Luiz, conta pra gente o que é que você já conseguiu apurar, novas informações sobre esse acidente que aconteceu aqui no norte catarinense. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Pois é, como a Samara falou, Geraldo, Cláudio e Antônio Augusto foram encontrados já sem vida, com os corpos carbonizados, numa região de montanha aqui entre a cidade de Garuva e Itapoá, na região de Barrancas, uma comunidade bem afastada, muito difícil de chegar no local. Nós conversamos com o comandante que falou sobre também o uso de 4x4, porque é um lugar muito íngreme, um local com pouco sinal de telefone, ou seja, foi um acesso muito complicado, mas o Corpo de Bombeiros fez o trabalho dele, não só o Corpo de Bombeiros, como toda a agência de polícia e toda a FAB também, que vai estar na parte da tarde, hoje aqui no local do acidente. Bom, o sargento Felipe Lucena falou sobre esse ocorrido. Confira. Nós iniciamos as buscas da aeronave que caiu aqui na região de Garuva e Itapoá. Nós encontramos 2 corpos, eles estavam carbonizados no meio das ferragens. Era um local de muito difícil acesso. A gente teve que percorrer um caminho com a caminhonete 4x4, aproximadamente 5 quilômetros no meio da mata, até chegar num ponto aqui onde tem uma antena. E da antena até o local onde a aeronave caiu, mais ou menos uns 400 metros de mata fechada. Muito íngreme, a gente fez sistemas de cordas para poder fazer a recuperação dessas joias e ocorreu tudo muito bem, foi muito rápido o resgate, tendo em vista a atuação de todas as agências. Preciso salientar aqui a importância da atuação da Defesa Civil do município de Garuva, da Polícia Científica, a Polícia Militar, a FAB, a Força Aérea Brasileira e todos os envolvidos nessa grande operação, principalmente o apoio do Corpo de Bombeiro Militar de Itapoá e de Garuva. Graças a Deus deu tudo certo e a gente está fazendo agora a remoção dessas joias até o posto de comando. Eu vou só sair de tela um pouco, nem vou pedir para o nosso cinegrafista Giovanni Tomás dar um giro. Consegue fazer, Giovanni? Olha o seguinte, eu vou pedir para vocês verem essas montanhas que existem aqui na cidade de Garuva e na cidade de Itapoá, nessa divisa que existem. E para ajudar também, o tempo hoje em Joinville está bastante feio, desde a noite de ontem o clima está mais frio com nuvens muito baixas. Nós estivemos no local conferindo todo o resgate e nós mostramos também aonde ocorreu, na antena que acabou ocorrendo, onde acabou caindo este avião, e o Felipe Lucena, o sargento, que fez um trabalho brilhante, falou conosco também sobre isso. Confira. Durante a noite foi feito o acesso, a FAB mostrou para nós uma área onde seria mais provável encontrar essa aeronave, então os sargentos do Exército pousaram lá e eles fizeram esse acesso e mandaram a localização para nós. Então ficou um pouco mais fácil da gente saber onde estava essa aeronave. E aí a gente, hoje, assim que arraiou o dia, a gente conseguiu o acesso até a antena ali com a caminhonete. Leva em torno de uns 7 quilômetros no meio da mata, é uma mata fechada, mas a gente consegue acesso com a viatura. Depois que a gente chegou ali em cima da antena, a mais ou menos uns 300 metros num barranco, né, numa montanha ali, a gente fez com acesso com cordas, conseguimos chegar até o local, e aí a gente encontrou os corpos. A gente fez com bastante cuidado para fazer essa remoção, porque eles estavam carbonizados, então a chance de misturar fica muito difícil. E aí a gente separou muito bem eles, colocamos na maca de ribanceira e trouxemos ela também com acesso com cordas até a parte da antena.
é mais ou menos uns 300 metros de mata bem fechada e íngreme. Daí, quando chegou na antena, a gente conseguiu trazer com a viatura até o posto de comando aqui, né? Eu vou pedir para o sargento Luciano chegar um pouquinho para cá, para o Giovanni mostrar para a gente. Lá em cima, o Giovanni vai dar um zoom para a gente acompanhar. Lá naquela antena, logo após a antena, foi onde o avião acabou caindo. E a gente percebe, né, sargento, que é um caminho de difícil acesso. Para chegar lá, vocês tiveram... A única possibilidade é com 4x4, é isso? Essa parte, nessa face que vocês estão vendo agora, a gente consegue ir com a caminhonete até lá. É de difícil acesso, mas que a caminhonete chega. O que a gente teve que fazer foi na outra face, que daí a gente teve que abrir picada com um facão no mato e com cordas, né? Fazer um sistema que a gente chama de sistema de operações, onde a gente desce com as cordas até chegar onde estava o local ali. No local, corpos carbonizados e avião destruído. Isso, no local tinha... Pouco as ferragens estavam pequenas, porque ele carbonizou toda a ferragem da aeronave e os corpos estavam bem dentro do habitáculo ali, né? Estava de fácil acesso. Como vocês podem ver também, deste outro lado aqui da BR, a gente consegue analisar que há uma região de montanhas, como nós já mostramos, ou seja, toda essa região aqui é rodeada de montanhas e, infelizmente, Geraldo Cláudio de Assis Lima e Antônio Augusto Castro acabaram falecendo nesse trágico acidente do avião que partiu de Contagem, ia para Florianópolis, tentou arremeter no aeroporto de Joinville, não foi possível e, infelizmente, acabou se acidentando no morro aqui na região de Barrancas, divisa de Garuva e Itapoá. Eu volto com vocês no estúdio. Aí está o nosso repórter Luiz Felipe, direto da cidade onde aconteceu essa tragédia aérea, mais uma aqui em Santa Catarina. Deixa eu colocar a imagem exclusiva que a gente recebeu, o trabalho do Luiz agora cedo. Aí o local do acidente, você vai vendo com a gente o trabalho do Corpo de Bombeiros. O avião pegou fogo. Então a aeronave que saiu de Minas Gerais, com destino a Florianópolis, trazia um engenheiro, além do piloto profissional, transporte de passageiros, um bimotor, tinha bastante horas de voo. E aí você está vendo o local exato onde a aeronave caiu em meio à mata. Ela abre uma clareira. Bom, a informação inicial de que ele teria pedido, sim, para descer no aeroporto de Joinville, mas arremeteu. Arremeteu no aeroporto de Joinville. E aí, momentos depois, provavelmente com alguma falha técnica já na aeronave, talvez os motores, tinha combustível, porque explodiu. Infelizmente, acabou caindo, pegou fogo e os 2 ocupantes morreram carbonizados. As vítimas já identificadas, repito para você, o piloto Geraldo Cláudio de Assis e o empresário Antônio Augusto. Ele é empresário, engenheiro, Antônio Augusto Castro, os 2 identificados na queda desta aeronave na região norte. O nosso Luiz está no local, está lá na região, acompanhando os trabalhos. Qualquer nova informação, chama a gente aqui, Luiz, o nosso SBT, acompanhando para você, infelizmente, essa tragédia aérea aqui no nosso estado. Vamos seguir? Maria Esther já chegando com a gente aqui com outras informações, hein, dona Maria? É isso mesmo, Fernanda. A gente vai seguir com outras informações agora para falar que o Ministério Público do nosso estado está cobrando mais transparência da Prefeitura de Florianópolis no plano de internação involuntária de pessoas em situação de rua. O Kaique Guede está chegando ao vivo e vai explicar melhor para a gente o que é que está acontecendo, o que é essa cobrança do Ministério Público e com relação a essa transparência, o que é que exatamente precisa ser mostrado melhor sobre essa internação involuntária, todo o processo, passo a passo, como é que vai, como é feita essa internação. Kaique, você que já apurou todas essas informações, traz para a gente aqui. Bom dia. Olá Maria, Fernando, todos que assistem o SCC Meio Dia. Então, o Ministério Público ele tomou esta decisão porque, segundo o próprio MPSC, algumas irregularidades estavam acontecendo, a exemplo da ausência de um fluxo para atendimento e tratamento das pessoas internadas. O MP também não estava sendo comunicado das internações que aconteciam.
30ª Promotoria da capital, então, recomendou que a Prefeitura de Florianópolis regularizasse o programa. Segundo o promotor Daniel Paladino, esta medida ela foi tomada com o objetivo de evidenciar a entrada e saída das pessoas internadas de forma involuntária, principalmente para que seja esclarecido se estas pessoas estão aptas ao convívio social e também se foram esgotadas todas as medidas médicas e de ressocialização. O MP ele recomendou ainda que a Prefeitura encaminhasse o número total de internações com o nome dos pacientes e dos locais para onde foram encaminhados, além de informações sobre o total de pessoas envolvidas no programa, principalmente psicólogos e psiquiatras, e também se houve necessidade de contratações. Detalhes sobre as clínicas também foram pedidos. Isso aconteceu, portanto, em meados de maio e agora nós temos atualizações. Isso porque, desde segunda-feira, 3 de junho, toda e qualquer internação involuntária que aconteça em Florianópolis deve ser comunicada ao Ministério Público de Santa Catarina em até 72 horas. A Prefeitura da capital também, mas aí em até 30 dias, deve encaminhar ao MP o chamado fluxograma. E esse documento completo que representa esse documento, ele traz então quais são as portas de entrada, os equipamentos intermediários e as portas de saída para as pessoas internadas. Hoje, segundo o promotor Daniel Paladino, esse fluxograma não existe. O promotor espera ainda que essas pessoas elas voltem recuperadas para o convívio social e com autonomia. Aconteceu na última semana uma reunião entre o MP e as secretarias de saúde e de assistência social de Florianópolis, onde tudo isso foi decidido. A Prefeitura, então, por meio de nota, informou que aprovou a proposta de transparência e compartilhamento de dados entre os órgãos. Segundo a Prefeitura, as informações já eram encaminhadas, mas a Defensoria Pública de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kaique Guede, com as informações. Obrigada pela sua participação. Florianópolis vai passar a contar com voos diretos para a Europa ainda esse ano. Giovana Pacheco está chegando ao vivo com a gente para trazer os detalhes, a nossa repórter multimídia. Ô Gi, eu tenho uma dúvida. Já se sabe exatamente os destinos, né, desses voos? Vai ser Itália, França, Portugal? Conta pra gente aí. Paris, quem sabe? Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, a gente fica sabendo de voos saindo daqui de Florianópolis e a gente já começa a sonhar com os destinos lá da Europa, que são muito bonitos. E o destino principal é que os voos saiam daqui e vão direto para Lisboa, a capital de Portugal. Maria, a Prefeitura confirmou essa informação para a gente, a Secretária de Turismo confirmou para a gente que a ideia é que esses voos comecem a sair a partir de setembro para a Europa. Então, eles seriam a partir de 3 de setembro, com voos 3 vezes por semana, toda terça, toda quinta e todo sábado, iriam direto para lá. E aí também tem outra coisa interessante, que a Secretária de Turismo fala que isso é muito importante para a inserção da capital no turismo internacional, né? Justamente com uma projeção global. Então, as pessoas que se interessarem de vir para Florianópolis vão ter a experiência completa de turismo, com voos, infraestrutura e tudo mais para vir para cá. Segundo a secretária, esse é um grande passo para o turismo, tanto daqui de Florianópolis, né, quanto para as outras regiões aqui em volta. Maria, a gente também entrou em contato com a administração do Floripa Airport, mas por enquanto eles preferiram não se manifestar em relação a esse assunto. E claro que a gente fica curioso, né, Maria, para saber em relação aos horários, a preços, né, quanto será que vai custar essas passagens que saem daqui de Florianópolis e vão para a Europa. A gente segue acompanhando tudo isso e claro que quando a gente souber, a gente traz todas as informações e eu volto com vocês aí no estúdio, Maria. Tá certo, Gi. Obrigada pelas informações. É isso. Teremos voos direto de Florianópolis para Lisboa. Muito bom. Obrigada pelas informações.
Agora vamos falar de saúde. Foi inaugurada em Lages a nova emergência do Hospital Teresa Ramos, o maior hospital público da Serra Catarinense. Essa nova unidade vai atender somente pacientes de algumas especialidades. Quem vai explicar sobre esse assunto pra gente é a Sheina Marcon, que está no local ao vivo, e vai falar, também mostrar como ficou essa nova estrutura, essa nova ala lá do Hospital Teresa Ramos. Sheina, bom dia para você. Estamos curiosos, hein, para conhecer essa importante novidade para a saúde aí da Serra, né? Bom dia. Oi, Marister, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, uma importante estrutura que foi inaugurada para a saúde aqui de Lages, essa nova emergência do Hospital Teresa Ramos, que vai atender somente porta aberta para pacientes oncológicos, bariátricos, queimados e também para complicações pós-cirúrgicas feitas aqui dentro do hospital. A estrutura é bem grande, tem 1.350 metros, conta com várias salas e também foi reforçada, claro, a estrutura de enfermagem, de médicos para poder atender aqui a emergência do hospital. Vou conversar com a diretora do Hospital Teresa Ramos, Cristina Subtil, que vai explicar para a gente, então, para que as pessoas possam entender, né, diretora, que aqui dentro da emergência só o hospital vai atender esses pacientes graves, né? Então, é porta aberta somente para oncológicos e essas outras especialidades que eu citei, né? Bom dia. Um bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma grata satisfação que o governo do estado entrega mais essa emergência para atender as pessoas que mais necessitam, prioritariamente porta aberta para pacientes com câncer. Então, se os pacientes tiverem câncer e eles estiverem nas suas casas, eles não precisam mais ir para a UPA ou para a unidade de saúde, eles são diretamente atendidos aqui no hospital. Atenderemos, então, pacientes oncológicos com câncer, pacientes queimados, com médio e grandes queimados. Continuaremos atendendo a obstetrícia, como sempre atendemos, e também os pacientes que tiverem alguma complicação de cirurgia, seja bariátrica ou outra cirurgia realizada aqui no nosso hospital, podem vir diretamente aqui para essa emergência. E também encaminhados pela UPA, alguns também vão ser referenciados encaminhados pela UPA também, né? Normalmente o hospital atende 40 internações diárias e dentre as mais diversas especialidades, como hematologia, pneumologia, cardiologia, proctologia, urologia, são mais de 10 especialidades que são encaminhadas para cá via UPA. Que bacana, né? Então, os pacientes, os oncológicos, principalmente, que tiverem alguma complicação, que tiverem precisando de atendimento, podem chegar aqui, que é a porta aberta para os oncológicos, né? A nossa referência de oncologia, que é a Unacom, ela necessitava desse espaço para melhorar o fluxo dos pacientes oncológicos que tantas dificuldades passam nesse momento tão difícil das suas vidas. Doutora Cristina, muito obrigada pelas informações. Então, está aí a nova emergência do Hospital Teresa Ramos, foi inaugurada ontem, a estrutura já está funcionando, pacientes já estão sendo atendidos. A gente entrou lá para dar uma olhada, a gente não consegue mostrar ao vivo, porque lá dentro o sinal não funciona direito, mas a gente mostrou aí as imagens para vocês, então, dessa nova emergência do Hospital Teresa Ramos, que foi inaugurada ontem pelo governador Jorginho Mello e também pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Sheina. Obrigada pelas informações. É isso, então já está em funcionamento essa nova ala do Hospital Teresa Ramos. Agora a nova ala de emergência em Lages, na Serra. Obrigada, Sheina. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre cachorros da raça Pitbull. Uma lei aqui em Santa Catarina é bem restrita com relação a esses animais. O Estado já se comprometeu a cobrar de fato a legislação que existe há mais de 15 anos. Mas a gente quer saber, né, quais os impactos disso na prática? Você que tem pitbull em casa, logo depois do intervalo, hein? A gente também tem imagens agora de Chapecó, vocês estão vendo aí 21 graus na cidade, sol neste momento e vai continuar assim ao longo da terça-feira. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. Atenção, Florianópolis, política, já tem a confirmação de quem será o vice do prefeito Topázio na tentativa de reeleição na capital catarinense. O nome do vice do Topázio, a gente sabe que essa é uma eleição que movimenta Santa Catarina em Florianópolis. Já, você sabe que o Topázio tem o apoio do PL, do governador Jorginho, e agora Roberto Azevedo já tem essa informação. Em instantes, o Roberto comigo aqui no estúdio vai trazer para você os detalhes. Quem será o vice de Topázio para a Prefeitura de Florianópolis?
Eu vou voltar a falar do caso dos cachorros em Criciúma. Para você que está ligando a televisão agora, um homem acabou caindo no terreno onde estavam 2 pitbulls. Os cachorros atacaram o homem, o Juliano, que acabou perdendo a vida. Para tentar socorrer o homem, a polícia precisou matar os 2 cães. Pois bem, o Michael está em deslocamento agora para a delegacia, depois de ouvir a família proprietária do cachorro, dos cães. Agora o Michael Marinho, nosso repórter, está indo para a Polícia Civil para apurar novos detalhes desta ocorrência que chocou o sul catarinense. 2 pitbulls mataram um homem na cidade e os 2 cachorros foram mortos pela Polícia Militar. Pois bem, uma lei aqui em Santa Catarina é bem restritiva com relação a esses animais. Depois de uma recomendação do Ministério Público, presta atenção, o Ministério Público de Santa Catarina, o Estado se comprometeu a cobrar de fato a legislação, que existe há mais de 15 anos, mas muitas vezes não é fiscalizada. Quais são os impactos disso na prática, dessa nova fiscalização? O que deve ser recomendado para os proprietários? Nesse caso de Criciúma, os 2 animais estavam cercados com muros altos. A reportagem completa para a regra, a legislação e a fiscalização para cães como estes, você vê agora na reportagem de Kaique Guede e Heloísio Ferreira. Em Santa Catarina, é proibido criar ou comercializar cachorros da raça Pitbull. A circulação desses cães é restrita e uma série de outras obrigações também estão presentes na Lei Estadual 14.204, sancionada em 2007. Apesar disso, há 16 anos, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, a lei não estava regulamentada. Isso foi verificado numa demanda que ocorreu no município de Tubarão. Ela, de fato, não estava sendo aplicada, né, seja no estado de Santa Catarina ou pelos municípios catarinenses. O Ministério Público recomendou, então, que o governo colocasse a lei em prática por meio de um protocolo de atendimento, que foi criado pelo Estado e já encaminhado às cidades e forças de segurança de Santa Catarina. Se um policial vislumbrar uma situação de uma pessoa com esse tipo de animal, que oriente, né, para que a pessoa procure a diretoria de bem-estar animal e lá ela vai receber toda a orientação e será verificado se o animal é castrado ou não. Então, esse é o objetivo da recomendação. Não tem o propósito, e nem a lei tem isso, de retirar o animal dos tutores. Repito, como mencionei, exceto nas questões excepcionais, né, onde há uma omissão de cuidado e esse animal existe uma postura reincidente desse animal no ataque a pessoas ou a outro animal. Alguns especialistas, no entanto, fazem ressalvas à lei. O Gustavo é adestrador de cães há 30 anos e reconhece as particularidades do pitbull. Mas, segundo ele, o animal é reflexo das atitudes do tutor. Qualquer cão é muito interessante o treinamento, mas raças mais poderosas, como o pitbull no caso, é necessário o treinamento. A pessoa que adquirir um cão desse e não tem a consciência de treinar, a gente não recomenda pegar esse cão. É perigoso ter um pitbull? Se você não treinar, com certeza, como outras raças também, Rottweiler, Pastor, Fila, é perigoso também. Esses cães têm que ter controle de hierarquia, tem que ser habilitado para uma pessoa que tem o conhecimento. Sem treinamento, não é algo que é interessante mantê-los em casa. O Lucas, por exemplo, tem esta pitbull há quase 3 anos. Ela é adestrada e, segundo o tutor, isso faz toda a diferença. Por exemplo, hoje ela fica na minha casa com mais 5 cachorros. Ela fica com um Spitz pequeno, que é da minha namorada, e ele não faz absolutamente nada. Porque teve todo o trabalho de socialização e tal. Então, tem que ter cuidados, mas nunca tive problemas assim graves, principalmente andando na rua, não tem nenhum problema. Para o Lucas, tutores despreparados é que causam problemas. A questão é realmente encontrar o caminho certo para ter um cão desse, né? E falar com pessoas que conhecem, que aí vai saber o caminho certo. Tipo, o pitbull não é para qualquer pessoa, tem que ter o espaço, tem que ter o adestramento, e aí fazendo tudo isso, a pessoa não vai ter problemas, né? Aí agora proibir só porque deu um acidente aqui e outro ali não faz nenhum sentido. Com toda certeza esses acidentes é devido ao tutor não saber, né, não ter esses cuidados.
A solução mais coerente seria o cadastramento de todos os donos com seus cães potencialmente agressivos para passar por um treinamento e uma habilitação. Inclusive, como país primeiro mundo, esses cães terem seguro, se ocorrer algum acidente, ter como ressarcir a vítima. Ou seja, não só com pitbull. Não só com pitbull, como todas as raças potencialmente agressivas. Vou direto para Criciúma. O Michael Marinho está com o delegado Márcio Campos Neves, que investiga o caso de Criciúma, onde um homem, o trabalhador, o Juliano, foi atacado pelos cães e acabou perdendo a vida. Vamos lá, Michael Marinho, investigação da Polícia Civil, que já se sabe até o momento. Michael. Pois é, Fernando, estou aqui com o delegado Márcio Campos Neves, como você bem falou. Ele vai relatar para a gente um pouco melhor como é que está o andamento dessa investigação, né? Delegado, como é que se deu de fato? Tem algum ponto mais exato com relação ao que houve lá no bairro Montevidéu? Bom dia. A gente ainda está tentando entender bem como é que foi a dinâmica dos fatos, né? Eu conversei pessoalmente com 2 testemunhas oculares, né? A primeira testemunha que eu conversei é a vizinha do lado, que disse que viu ele caindo do muro, sem saber dizer o que ele estava fazendo ali, em que circunstância, né? Ela só disse que quando ele caiu, os animais começaram a atacá-lo e ela passou a tentar ajudar. Chegou a entrar no terreno, tentar bater nos animais, jogar água, mas não conseguiu e retornou para a casa dela. E aí os animais continuaram atacando o rapaz até que, né, o bombeiro chegasse, fosse acionada a PM. Nessa história, nesse tempo, os animais já estavam machucando bastante o rapaz, né? Uma outra testemunha, que é uma senhora que mora na casa de frente, depois que a gente já estava lá, que já tinha tudo, né, teoricamente acabado, é que ela informou, aí eu conversei pessoalmente com ela, que dizendo que viu o rapaz entrando pelo portão da frente. Então, aí a gente fica, né, analisando isso. O que pode ter acontecido segundo essas versões, juntando as duas, né? O rapaz entrou na casa, a gente não sabe dizer para quê. E aí os cachorros começaram a atacar e ele tentou pular o muro para voltar para a casa onde ele estava trabalhando, né? E aí, nessa parte do muro é que possivelmente a outra testemunha viu, se confirmar isso, né? A gente viu que tinha uma câmera na frente da casa dessa senhora, mas aí, segundo ela, só com sensor de presença, então não captou essa história que ela disse que viu, né? Independente de como ele entrou lá e o que ele foi fazer lá, ele foi, né, o principal prejudicado com essa história. O dono da casa não estava presente, apesar de ter em Santa Catarina uma lei que proíbe a comercialização, a criação, né, desses animais da raça Pitbull. Não é crime ter esses animais em casa. A casa estava cercada, os animais estavam no terreno dele e um terceiro estranho entrou, né? Então, na colocação de animais bravios, cercas elétricas, caco de vidro, né, trata-se de exercício regular de um direito, né? Quando é acionado, alguém toma um choque, o cachorro ataca, isso é uma legítima defesa. Então, teoricamente, pelo que a gente tem, né, apurado até agora, em princípio é isso que aconteceu, né? Uma grande tragédia e, infelizmente, o rapaz acabou falecendo e os policiais militares que tiveram que abater o animal para poder chegar até a vítima, porque até aquele momento não sabia se ela já estava morta ou não. De qualquer forma, precisava chegar até ela para poder, se for o caso, fazer os primeiros socorros, que o bombeiro estava lá para isso, né? Infelizmente, não deu tempo. E aí a gente, até agora, salvo o melhor juízo, a gente entende que isso é uma tragédia. A gente viu a identidade do homem que foi divulgado, o Juliano, né? Ele seria natural de Criciúma, seria morador do bairro Montevidéu? Isso, é morador ali da região mesmo. Inclusive, lá no local eu já fiquei sabendo de conhecidos ali que tinham ido até a casa da mãe dele, ali próximo, para poder avisá-la. Ele estava trabalhando, prestando um serviço na casa ao lado, numa edícula. Teoricamente, não teria justificativa, ainda que para o serviço subir em cima do muro ou no telhado, né? Então é isso que a gente tenta, a partir do depoimento das pessoas, entender o que aconteceu. Certo, delegado. Obrigado pelas informações. Tá aí, então. Agora a polícia vai seguir investigando para chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu no Jardim Montevidéu, aqui em Criciúma, com a morte desse cidadão, Juliano, de 39 anos de idade. Oi. Maicon, primeiro agradece o delegado, sempre gentil com a nossa reportagem aqui. Uma das versões, então, só confirma com o delegado, é que ele teria entrado pelo portão da frente. A família deixou o portão aberto? Tem essa informação? Porque uma das versões ele caiu. A outra, que o delegado acabou de trazer pra gente, é que uma vizinha teria colocado, que viu ele entrando pelo portão. Mas o portão com 2 cães soltos estava aberto, Maicon?
Certo, Fernando. O Fernando Machado acabou perguntando aqui, o portão da residência, segundo uma vizinha, falou que ele teria entrado pelo portão da frente, né? O portão estaria aberto com 2 cães soltos? Teria essa possibilidade? Os cães estavam dentro do terreno soltos, mas o portão estava encostado só com o cadeado colocado ali, mas sem estar trancado, né? Assim ficava porque a mãe do proprietário da casa mora na mesma rua e ela tem livre acesso, inclusive para alimentar os animais, para poder brincar com eles, entrar na casa, também fazer a questão da vigilância ali. Então, por isso que ela disse que era uma rotina da família fazer o cadeado, colocar lá, mas sem estar trancado. Então, por isso que o cadeado não foi encontrado onde estava e já estava pendurado do outro lado, que provavelmente alguém pegou no chão ali na hora de ajudar e colocou ali. Então, essa é a justificativa de por que o portão não estava trancafiado. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Fernando. Delegado Márcio Campos Neves, grande delegado, experiente lá de Criciúma, já entrevistei muito delegado. Agradeço mais uma vez pela gentileza da entrevista aqui no nosso meio-dia. Gente, tá vendo que essa história ainda precisa ser investigada pela polícia? Uma versão é que o delegado confirmou, ele trabalhava de fato na obra ao lado. Aí agora tem a versão, gente, de que ele entrou pelo portão da frente da casa que ficava encostado. Então, peraí, 2 cães... 2 pitbulls soltos e o portão só encostado, aí já começa a dar problema. Agora o que me chama a atenção, pode trazer o Roberto para essa discussão aqui, o que me chama ainda mais atenção, Roberto, tentando juntar os detalhes do que o Maicon apurou lá do local e com o delegado, o sujeito trabalhava na obra há semanas, é morador do bairro, todo bairro que tem cães desse, a comunidade toda sabe. Porque o cão, passa uma pessoa na frente, uma moto, o cão tá latindo. Como é que esse cara me entra pelo portão da frente com 2 cães soltos? Primeiro, quem que deixa o portão aberto? Aí já começa, só encostado, né? Tá encostado só com o cadeado. Mas sem trancar o cadeado. Tá aberto. Mas como é que o sujeito que trabalhava na obra, que via os cães, porque a obra estava no nível elevado do muro, ele via os cães. Como é que me entra pelo portão da frente? Então é isso que a polícia vai ter que investigar. Infelizmente, está aqui a vítima, o Juliano, que acabou perdendo a vida, nossos sentimentos à família. Agora essa história precisa ser melhor apurada para identificar o que de fato aconteceu. Mas, Roberto, até pela tua participação aqui, a família estava com o cão fechado dentro de casa, não tem nada de irregular nisso. Ele está no território dele. O que tem que ser investigado é o seguinte: qual foi a motivação da pessoa entrar? Porque nós temos 3 vítimas. Nós temos, infelizmente, uma vida humana e 2 animais que foram sacrificados em função de um ataque que promoveram dentro do território deles. A gente tem que analisar também do ponto de vista do animal. O animal está defendendo o território dele. Essa cena é terrível. Um dos bichinhos é abatido e o outro a tiros e o outro sai correndo atrás. É uma coisa assim... É muita tristeza numa cena só. É uma fatalidade, a morte de um ser humano é uma coisa terrível e ainda tem esse episódio com os 2 cães. É uma situação para ser analisada. Agora, vamos falar um pouquinho da lei anterior. Tem que fazer uma coisa, dono de cachorro, quer dizer, vamos lá, a pessoa que a pessoa que cuida de animais, a pessoa que tem animais, ela tem que ter consciência que ela precisa adestrar. Principalmente cães. Não é só o pitbull, é qualquer raça de um porte maior que tem uma embocadura grande, precisa ser adestrado. Mas eu não vou penalizar os animais por conta disso, porque eles agiram dentro do território deles. Infelizmente, se perdeu uma vida humana. Vamos mudar de assunto, chegou a hora da política. Nome confirmado, Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, candidatíssimo à reeleição, já tem o nome. Muito especulou-se, muitos nomes apareceram, estava concorrido o serviço de Topázio em Florianópolis, mas está definido, Roberto? Pois é, o secretário Edgar Ursui, que é o secretário estadual de Planejamento, deve ser exonerado nas próximas horas, cumprindo o prazo legal, porque para quem vai concorrer e tem cargo de secretário de Estado, tem que se desincompatibilizar entre hoje até o dia 5, portanto, depois, amanhã, né? Estamos falando de amanhã. E ele, Edgar Ursui, que aparece aqui, secretário de Planejamento,
é o nome de Jorginho Melo para ser o vice na chapa de Topázio Neto. Ficou convencionado. O PL indica o vice na chapa de Topázio. O que vai acontecer? Primeiro, o passo da exoneração. Lembrando que as candidaturas vão ser homologadas do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto em convenção. Então, o PL, junto com o PSD, o Topázio já tem o MDB, o Republicanos, o Podemos, né? Além do partido dele, evidentemente, o PSD, como apoio. Tem já alianças e vai oficializar isso. Pois bem, por que estão todos esses secretários aqui? Porque esses secretários estão deixando o governo de Jorginho Melo ou já deixaram por conta da eleição. Carmen Zanotto ainda dá uma coletiva hoje, ao lado do adjunto que vai assumir a pasta, mas vai ser exonerada para concorrer pelo Cidadania à Prefeitura de Lages com o vice do PL. Ricardo Guide já foi exonerado. A exoneração dele aparece no Diário Oficial de segunda-feira, dia 3, com data valendo a partir de hoje, dia 4. Deve ser substituído pelo Guilherme, que é o adjunto dele. Aqui é Robson Coelho, secretário adjunto de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Vai ser candidato do PL a prefeito em Itajaí. Também vai sair nas próximas horas. E só confirmando, Edgar Ussui, que era um nome que já aparecia há algum tempo nas mesas de apostas. Por quê? Havia o nome do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fetti, também filiado ao PL, mas 2 vereadores estavam querendo a condição de vices de Topázio. Mariane Matos e o Gabriel Moirer, que recentemente se filiou ao PL. Não vai ser nenhum vereador. Por que o nome de Ussui? É fácil entender. É uma pessoa ligada ao governador Jorginho Melo e aos 2 filhos do governador, Felipe Melo, advogado, e ao Bruno Melo, dentista, que é vice-presidente estadual do partido. Então, fica fácil entender uma pessoa diretamente ligada ao governador do estado para ser o vice de Topázio. Agora, a decisão é das urnas, seu Fernando. Roberto Azevedo, sempre com a política aqui, agora mais uma exclusiva da política. O vice de Topázio está definido em Florianópolis. Maria Esther, diga lá, dona Maria. Foi sancionada em Blumenau a lei que autoriza a internação involuntária de pessoas com dependência química. A medida prevê o recolhimento de usuários de drogas sem o consentimento. Já está valendo, inclusive. O PC está ao vivo e vai falar da aprovação dessa lei. PC, conta pra gente todas as informações. Bom dia para você. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Conto sim. Assim que sancionou a lei que autoriza o município a realizar as internações involuntárias de usuários de drogas, o prefeito Mário Delbrandi usou as redes sociais para refazer um pedido à população e para dizer que a nova medida agora já é uma realidade em Blumenau. A internação involuntária é mais uma opção que podemos utilizar para pessoas em situação de rua ou não, até mesmo que estão nas suas casas, que estão numa situação de dependência química extrema e precisam de uma desintoxicação de atendimento prévio. Mas essa ação, ela é uma ação em conjunto da Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, mas que para ela dar certo, nós também precisamos do apoio de toda a comunidade. E como você pode fazer isso? Ligando para o 56 opção 2, informando onde há população em situação de rua, bem como não dando esmolas. Se você não der esmolas, nós vamos ter uma ação diferenciada para poder resgatar a vida dessas pessoas e dar a elas um tratamento digno e uma vida digna que elas merecem. Porque lugar de ser humano não é na rua. Lugar de ser humano é num lugar acolhido, protegido e seguro. Deus abençoe a cidade de Blumenau. Projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Mário Delbrandi é mais uma tentativa da cidade combater a dependência química. Aqui na área central da cidade a gente mostra agora, por coincidência, hoje já no primeiro dia da lei em vigor, a gente não vê usuários de drogas. Aqui é um local muito utilizado por dependentes químicos, embaixo de uma ponte aqui próximo ao centro histórico. Hoje, por coincidência, não vemos nenhum andarilho por aqui. Como é que vai funcionar na prática? A lei ela já está funcionando. O primeiro passo é a equipe da abordagem social,
identifica os casos mais graves, comunica à Secretaria de Saúde, que faz uma análise clínica, solicita uma vaga ao Hospital Misericórdia da Vila Itopava, que é para lá que os dependentes químicos serão levados e internados para uma desintoxicação. Eu perguntei ainda se depois dessa desintoxicação lá no hospital, o dependente químico será encaminhado por uma comunidade terapêutica para realizar o tratamento da dependência química. E a informação que nós recebemos da assistência social, da CEMUDES, é que lá, durante a internação, uma equipe profissional vai tentar fazer o convencimento do usuário, do paciente, a se internar depois da desintoxicação para realizar o tratamento. Só que aí já não é mais uma internação involuntária, e sim voluntária. Vamos aguardar para ver se essa medida não vai ser apenas um enxuga-gelo. Voltamos ao estúdio cumprindo o prazo. Fernando Machado, Maria Esther. Muito bom, PC. Obrigada pelas informações direto de Blumenau. Agora, previsão do tempo aqui no meio-dia. Bora lá. Hoje ainda temos instabilidade presente em Santa Catarina. Do meio-oeste até o litoral, as nuvens tomam conta e tem chance de chuva fraca, bem isolada. E aí essa nebulosidade toda, ela vai indo embora de forma gradativa. Então essas nuvens, esse tempo mais fechado, ele deve ir melhorando ao longo do dia na porção leste aqui do nosso mapa. Já para quem está na região oeste, o cenário é completamente diferente. O sol predomina entre poucas nuvens nessas regiões. O mar por aqui no litoral ainda está bem agitado, viu? A gente pode ter ondas de até 3 metros em alto mar. Agora, com relação às temperaturas, por aqui ainda faz frio. Olha só, no Vale a máxima é de 16, Grande Florianópolis 17 de máxima, no norte do estado 14 graus, gente, não passa disso. Sul a máxima é de 19, região serrana, Lages, máxima de 11 graus hoje. Planalto Norte não passa de 13. Agora, indo aqui para o oeste, onde as temperaturas estão mais altas, é onde a gente tem esse solzinho. Ó, no extremo oeste a máxima é de 25, oeste 22 e meio oeste 20 graus de máxima. E amanhã o tempo melhora em todas as cidades catarinenses. Isso devido à influência de uma massa de ar seco. Teremos então predomínio de sol em todas as regiões durante grande parte do dia. Apenas ali no início da manhã é que podemos ter a cobertura de nuvens nas áreas centrais do nosso estado. As máximas amanhã devem ficar entre 19 e 25 graus. Então, com a presença do sol, as temperaturas tendem a subir mais. Nessa quarta-feira, ó, Lages, amanhã já chega a 19, já dá uma amenizada. Floripa amanhã também 19, Joinville 21, Blumenau amanhã chega a 22 com a presença do sol, Criciúma 23 e Chapecó é onde mais esquenta nessa quarta-feira, a máxima é de 25 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia? Vamos de esporte, bora lá. Dominique Cabral já está com a gente no SCC Esporte. Domi, o que você traz pra gente nessa segunda? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Maria. Então vamos dos destaques do esporte. Como eu falei na prévia, hoje está recheado. E é claro que a gente começa trazendo tudo que aconteceu nessa segunda-feira, que aconteceu o sorteio da Copa Sul-Americana e também das oitavas de final da Libertadores da América. Os duelos já estão definidos e vai ter confronto verde e amarelo. Por isso, Álvaro Loureiro está chegando para contar tudo pra gente. As bolinhas começaram a encaminhar o futuro dos times brasileiros rumo ao topo do continente. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, existem os classificados direto para as oitavas de final, como Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza. Eles esperam os times que virão dos playoffs, que reúnem os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana contra os terceiros colocados da Libertadores. Essa é a situação do Atlético Paranaense, segundo da chave dele, que vai lutar com o Cerro Porteño do Paraguai por uma vaga na próxima fase. Quem passar vai ter o Belgrano da Argentina pela frente. O Bragantino também ficou em segundo e disputa com o Barcelona de Guayaquil o direito de encarar os corintianos. Nem todos estão assim. O Cuiabá ainda não conhece o adversário do play-off e o Internacional, que tem 2 jogos atrasados por conta das inundações no Rio Grande do Sul, luta para garantir o segundo lugar no grupo. Se na Sul-Americana ainda restam muitas lacunas a serem preenchidas, na Libertadores quase tudo foi definido no sorteio, que garantiu ao menos um confronto brasileiro
nas oitavas de final. O tricampeão da competição Palmeiras enfrenta o Botafogo, que sonha com o inédito título. Quem sobreviver encara o vencedor de São Paulo e Nacional do Uruguai. Ainda neste lado da chave está o Flamengo, que terá pela frente o Bolívar. Do outro lado, podemos ter outro embate doméstico. O Fluminense aguarda o segundo do Grupo C, que pode ser o Grêmio, que também tem partidas atrasadas. Quem vencer pegará o vencedor de Atlético Mineiro ou São Lourenço, da Argentina. Destinos traçados. O caminho para a glória já é conhecido. Resta saber quem vai sobreviver até o final. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio como o Internacional têm 2 partidas atrasadas. E hoje a bola rola pela Sul-Americana. Tá aí, o Internacional vai a campo contra o Real Tomayapo no Estádio Centenário, 9h30 da noite. Então vai tentar garantir ali a classificação para os playoffs. Já pela Libertadores, também temos confronto. O Grêmio entra em campo contra o Guiachipato, 9 horas da noite, também fora de casa. Tá aí para vocês os jogos de hoje da Sul-Americana e também da Libertadores da América. Lembrando que a gente está naquela data FIFA, então essa semana só teremos esses confrontos atrasados. E o Real Madrid não para de comemorar. Depois de vencer a Champions League, ter Vinícius Júnior eleito como o melhor da competição, agora foi a vez da torcida comemorar o novo reforço. Mbappé, enfim, foi anunciado pelo time. A notícia foi divulgada através de uma nota bem simples de 2 linhas no site oficial do clube espanhol, que também postou um vídeo nas redes sociais com alguns dos gols do atacante francês. Mbappé ficou livre após deixar o Paris Saint-Germain e vai assinar por 5 temporadas. A data de apresentação ainda não foi definida. Campeão mundial pela França em 2018 e vice-campeão em 2022, o craque de 25 anos reforça um time que já é poderoso no ataque. Em suas redes sociais, Mbappé postou algumas fotos pequeno com a camisa do Real Madrid e disse que está realizando um sonho. Se o Real Madrid já está ganhando tudo, agora tem Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e também Endrick que está chegando para reforçar esse ataque. Nada mal, hein? Agora a gente vai para o oeste do estado, porque tem ginasta confirmada na seleção brasileira. A jovem de 13 anos se prepara para disputar o Pan-Americano. Por isso já está aqui comigo Felipe Bastos, que a gente quer conhecer um pouquinho mais da Andriele. Felipe, boa tarde para você. É isso aí, Domi, muito boa tarde para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Sport. A Andriele tem apenas 13 anos, já está na Guatemala, onde ela vai disputar então o Pan-Americano. Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica Juvenil e também adulto, viu? Competição que acontece já na próxima quinta-feira, sexta e no sábado. Já está por lá também, a gente está vendo imagens da preparação dela, na verdade, para essa competição internacional. Eu conversei com ela, viu, Domi? E ela mandou um vídeo pra gente contando mais detalhes sobre esse momento em que ela vai representar não só a cidade de Chapecó, o oeste de Santa Catarina, o nosso estado e, por que não, o nosso país. Vamos ver um trechinho do que ela falou sobre essa expectativa muito grande dessa competição internacional que acontece na próxima quinta-feira. Vamos ver. Eu participo dos dois conjuntos, do de massas e do de arco. E estou muito confiante para essa competição, estou muito feliz que vou participar e espero que na próxima semana eu venha com novas novidades muito boas para contar para vocês. Espero chegar com essa medalha em Chapecó e representar muito bem o nosso país. Um beijão! E é claro que fica muito a nossa torcida pela Andriele, de 13 anos, viu, Domi? E olha só, ela que embarcou já está na Guatemala, como eu falei. A técnica dela, a Cristiane Carminati, embarcou agora de manhã também para Guatemala para fazer parte e para se juntar com ela. E fica a nossa torcida para que ela represente muito bem o nosso estado de Santa Catarina nessa competição internacional que é o Pan-Americano de Ginástica Rítmica. A nossa torcida aqui do SCC Sport. Domi, voltamos ao estúdio. Com certeza, Felipe. Obrigada pelas informações. Tá aí Andriele, de apenas 13 anos, fazendo bonito e representando não só o estado de Santa Catarina, como também todo o país
Brasil, hein, Marister? Vai estar na seleção brasileira. Bonito, hein? Levando o nosso nome aqui do nosso estado. Muito bom, Dominique. Obrigada por hoje. Obrigada a vocês e até amanhã. Até, Domi. A gente vai para o intervalo e na volta vocês vão ver Câmara dos Vereadores de Florianópolis vota esta tarde a aprovação do projeto de lei Retrofit. O projeto se baseia em iniciativas estrangeiras já aderidas por cidades como São Paulo e promete requalificar imóveis na região. Todos os detalhes logo depois do intervalo. Agora a gente tem imagens de Lages ao vivo. Tá fazendo 12 graus, agora 12h51. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia. A gente vai direto para a Terça do Emprego. Acontece hoje em Itajaí um mutirão com vagas para a área têxtil. E o melhor, com possibilidade de contratação imediata, na hora. Cris está chegando para a gente com mais informações. Onde os candidatos devem se inscrever, hein, Cris? Conta pra gente essa novidade. Bom dia para você. Oi, Maria. Boa tarde para você, né? Sim, nós estamos bem em frente onde fica o balcão de empregos de Itajaí. Fica aqui no centro e é aqui que os candidatos devem vir para pegar o seu encaminhamento para essa entrevista e, como você falou, a possibilidade de contratação imediata. São mais de 50 vagas na área têxtil e eu vou passar para você as vagas que estão disponíveis, viu? É auxiliar de produção, operador de máquina de corte, costureiro ou costureira, gravador de quadros, motorista categoria B, líder de equipe para o setor de corte e passadeira. O balcão de empregos de Itajaí fica aqui na rua Manuel Vieira Garção, número 120, no centro da cidade, no piso térreo deste edifício que a gente está em frente. E o mutirão vai acontecer da 1h30 até 5h30 da tarde. É importante, Maria, o candidato trazer um documento com foto, a sua carteira de trabalho, que a gente sempre lembra, pode ser a digital, e um currículo. Lembrando que, além dessas vagas no mutirão, o balcão ainda está com mais 1.960 vagas para vários setores, e você pode conferir por meio do site empregos.sc.gov.br, ou ainda pelo aplicativo Conecta.i, que você pode baixar aí no seu celular. Boa sorte a todos. Volto contigo, Maria. Boa tarde. A gente fica aqui na torcida, né, Cris? Obrigada pelas informações. Logo mais tem o Tá Na Hora SC. Cleiton Ramos faz o convite para vocês. Fala, Fernando Machado, Marister. Fala, pessoal de casa, acompanhando o SCC Meio-Dia. Logo mais 6h30 da noite tem o nosso Tá Na Hora SC. Olha só, você que é gaúcho, mora em Floripa, está tendo problema com a documentação do seu veículo, você sabia que o Detran deu um novo prazo para você regularizar essa situação devido às enchentes no estado vizinho? A gente explica melhor, 6h30 da noite. Aliás, isso e muito mais com aquela credibilidade que você está acostumado aqui do Grupo SCC SBT. Vem com a gente, tá na hora SCC. Logo mais, 6h30 da noite. Um abraço, Maria e Fernando. Um abraço, Cleiton. Agora, 12h56, a Câmara dos Vereadores de Florianópolis vota essa tarde a aprovação do projeto de lei Retrofit. O projeto se baseia em iniciativas estrangeiras já aderidas por cidades como São Paulo e promete requalificar imóveis na região. O projeto seria uma saída viável para os edifícios inutilizados, que não servem para nada. Não serve para nada. Abandonados. Tem uma palavra tão simples chamada abandonado. O povo vem com inutilizados no centro da cidade. Essas coisas que não servem para nada. Vamos ver? Vamos ver. O que não faltam no centro de Florianópolis são prédios antigos, alguns até abandonados. Mas a Câmara de Vereadores está em processo de votação para um projeto que promete melhorar a qualidade das edificações e contribuir para a sustentabilidade.
A legislação, infelizmente, não acompanhou a mudança da cidade, né? E alguns prédios ficaram fora da lei quando a legislação também mudou e não levou isso em conta. Então, prédios como esses, que não têm garagem, estavam proibidos. E aí a gente não poderia fazer uso residencial deles. Hoje, com o retrofit, a gente pode ter essa flexibilidade, mas a mudança no plano diretor também ajudou. Então, o que isso nos possibilita? Possibilita que a gente possa fazer revitalizações, novas obras, inclusive acréscimos que o próprio plano diretor permite. Por exemplo, ganhar um andar quando você faz o uso misto ou quando você traz esse benefício para dentro da construção. O projeto oferece vantagens para os donos dos imóveis e construtoras, possibilitando mudanças internas nos edifícios e até a troca de função legal do espaço, de comércio para residência, por exemplo. Essa dinâmica beneficia o cidadão que tem a possibilidade de trabalhar perto de casa. Uso é uso para residência, uso para comércio, uso para serviço, né? Então, quando o edifício ele é feito, ele tem um uso específico. Essa lei, então, na tua pergunta, ela vem nesse sentido de facilitar para que esses prédios sejam pensados, esses edifícios, esses espaços, sejam pensados para outros usos que não são aqueles inicialmente para ele destinados, né? Muito importante fazer essa aproximação, aliás, de viagem de casa-trabalho, porque é um dos maiores problemas de Florianópolis. Este é um dos prédios antigos no centro de Florianópolis que se encaixam nos objetivos do projeto Retrofit. Ainda hoje acontece a segunda votação na Câmara dos Vereadores para aprovação do projeto, que, caso seja aceito, pode incentivar a requalificação imobiliária na cidade. Esse é um imóvel que ele está em uso. E às vezes passa a impressão de que o centro está vivo, né? Porque tem algo funcionando ali no térreo. Porém, se nós fizermos o exercício de olhar para cima, a gente vai ver que ele está subutilizado, né? Muitos andares superiores dos prédios aqui, que são baixos, eles acabam sendo subutilizados ou ficando ociosos, porque eles têm aquele uso comercial, está num formato comercial, e agora com o retrofit ele pode sofrer uma requalificação. Sempre vai passar por uma análise de viabilidade da prefeitura. Isso nunca vai ser atravessado, bem como patrimônio histórico. Isso sempre será conservado e respeitado. Agora, hoje, os investidores eles têm dificuldade de achar interessante esse tipo de investimento. Se nós deixarmos mais fácil, com mais potencial de uso, por exemplo, o uso residencial dentro do centro, que tem uma alta demanda com Florianópolis, a gente pode tornar interessante. A sustentabilidade precisa estar atrelada ao projeto, ou seja, a escolha de materiais modernos e que protejam o meio ambiente são indispensáveis. Nós já estamos tendo o olhar da sustentabilidade quando a gente usa um espaço que já está totalmente ligado à malha da cidade. Nós não estamos levando toda essa infraestrutura para outro lugar, levando cano, fio, né, telefone para outros lugares da cidade. Então, técnicas de construção mais sustentáveis e também com a questão de painéis solares, recolhimento de água, né, painéis verdes, painéis fotovoltaicos que podem ajudar na energia. Então, eu vejo com muito bons olhos esse projeto que o Florianópolis está pensando, acho até que estamos atrasados porque a gente vê essas soluções em outros lugares funcionando relativamente bem. Assim. O projeto foi aprovado na sessão no dia 3 de junho por 15-3. Hoje deve acontecer a segunda votação. Na sequência, a redação final, seguindo então para a sanção ou veto do projeto. Roberto Azevedo vai resolver a situação dos prédios abandonados no centro de Florianópolis? Eu acho que dá uma oportunidade para resolver, Fernando. Porque você imagina, o prédio tem ocupação, como disse a vereadora Manu Vieira, no térreo, mas a parte de cima, e aquele prédio especificamente, já teve um espaço comercial que ocupava todos os andares dele, na parte de cima fica inabitado, por quê? Não pode ser usado para outro fim. E se ali virassem residências? Essa é a questão da requalificação que fala o projeto. Poderia virar residência, podia virar um edifício com apartamentos e na parte de baixo, no térreo, área comercial. É muito boa a ideia é muito boa. Agora, tem que ter a fiscalização e autorização da prefeitura em tudo. Retrofit, projeto quer recuperar prédios inutilizados no centro de Florianópolis. E é com o centro da capital que a gente vai para o intervalo aqui no nosso meio-dia. Segura aí, daqui a pouco, novas informações. Por hoje era isso, Maria Esther. Obrigado pela parceria. Você de casa, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, 11h30 aqui na tela do SBT com as notícias de Santa Catarina. Cuide-se.
Até lá. E um abraço especial para Márcia Regina. A gente fica aqui no intervalo dando uma olhadinha o que chega no Instagram. E ela mandou uns vídeos tão fofos agora, né, Fernando? Montagens. Você vai postar lá no teu? Vou. Então tá bom. A gente fica agora com a Tarde Nova. Cuide-se.